Então, falando a respeito, inicialmente, de emoção e sentimento, eu peguei a ajuda aqui de algumas pessoas que estudam isso, que já escreveram alguma coisa, e vou fazer só uma breve distinção. Emoção, segundo Marisa Fonte, é uma reação instintiva, algo que externamente a gente se depara ou alguém faz com que a gente perceba e nessa percepção instintivamente a gente age, ou a gente reage àquilo que foi colocado de fora. Uma resposta neural, e ela traz aqui essa resposta neural a esse estímulo externo. Exemplo, medo do escuro, por exemplo. Basta que exista um local onde eu esteja, que ele esteja ou fique de repente escuro, que eu tenha que permanecer por algum tempo ali ou não, para que eu possa reagir ou instintivamente fazer com que aquele medo ele venha a, de alguma forma, aflorar. Tédio do silêncio, alegria de ver algum parente que há muito tempo você não via e de repente você já estava com muita saudade querendo encontrar ele, e quando encontra, a alegria ela é instantânea. Uma reação a um momento ou a uma circunstância que é o reencontro com aquele amigo. O desejo sexual, e aí vários outros exemplos que a gente poderia dar do que seria emoção. Segundo ela ainda, Marisa Fonte, sentimento seria a consequência ou o efeito da emoção. Quando então eu vejo alguém que há muito tempo eu não via e me surge instintivamente essa alegria por revê-lo, esse sentimento, o sentimento de satisfação, ele vai de imediato tomar conta de mim. Consequência daquela alegria que eu tive. E a alegria ela se enquadra tanto em emoção quanto em sentimento. Da mesma forma, o medo, o medo do escuro, ele pode me trazer um recolhimento como consequência daquela emoção que eu tive inicial. Fazer com que eu me feche, fazer com que eu grite, fazer com que eu me afaste, ou alguma coisa eu reaja. Quando eu encontro alguma pessoa que, ao contrário, eu não tenho grande satisfação, eu não tenho grande convivência, de alguma forma nós tivemos algum tipo de embate, automaticamente vem um sentimento de raiva. Às vezes, quando não conseguimos alcançar os nossos objetivos, vem um sentimento de frustração. Então, ela coloca aqui como exemplos alegria, amor, gratidão. E a alegria, vejam que ela entra tanto em emoção quanto em sentimento. A questão do ciúme, a frustração e a raiva, conforme eu coloquei. Pode ser, o sentimento ele pode ser, e normalmente ele tende a ser, em alguns casos, duradouro. A raiva ela pode durar muito tempo. Eu posso não conseguir superar esses sentimentos, e toda vez que eu me encontro, toda vez que eu pense, ou eu guarde ele no meu dia a dia, eu guarde essa frustração, ou eu guarde um rancor, uma raiva de alguém. Ele vai ser duradouro. Se de repente eu sentir medo do escuro, por estar no escuro, ou seja, eu tive uma emoção, eu reagindo instantaneamente, alguém vai perceber, olha, ele teve uma emoção súbita, instintiva, por causa do medo do escuro. Isso, a emoção, ela se apresenta e ela se mostra. O sentimento não. O sentimento eu consigo ocultar, eu consigo esconder. De repente eu encontro alguma pessoa de quem eu sinto raiva e eu consigo não demonstrar que eu sinto raiva dela. Eu consigo maquiar o meu comportamento, burilar a minha fala, os meus sentimentos, para que eu não mostre, para que eu não apresente aquele sentimento que eu estou sentindo. Então o sentimento, ele é passivo de eu poder maquiar ele para não se apresentar. Antônio Damasio, um neurocientista português, ele diz, nessa mesma comparação, ele fala que a emoção é uma progressão, um programa de ações que vão acontecendo em cadeias. Na medida em que eu fui desenvolvendo aquele medo do escuro, eu fui desenvolvendo algum receio, ele vai progredindo até que, quando acontece, ou quando eu me deparo com a situação, eu acabo demonstrando e instintivamente eu reajo em razão dessas ações sucessivas que foram sendo acumuladas e que ocasionaram
com que eu reagisse instintivamente a alguma coisa, a alguma circunstância que me gerou aquela emoção. Não tem nada a ver com o que se passa pela mente, porque eu não estava planejando ou programando reagir daquela forma. Eu reagi porque aquela emoção ela foi espontânea. E ele fala que o sentimento eu tenho e você não sabe que eu tenho ou se eu não tenho. O máximo que alguém consegue fazer é tentar imaginar. Olha, em razão do tipo de comportamento da conduta que ele está tendo nesse momento, eu estou vendo, eu imagino que ele esteja com raiva. As pessoas que convivem, no convívio do lar, quando a gente conhece bem as pessoas, a gente sabe quando existe alguma coisa de diferente. Quando algo, ou algum comportamento, alguma conduta, ela não está dentro daquilo que é o normal, dentro daquilo que é a rotina. É a mesma coisa que a gente que dirige o mesmo carro, saber que olha, tem um barulho diferente ali. Mas você só vai imaginar que existe aquele sentimento. Em geral, nós não vamos ter a certeza de que aquilo existe ali. Por quê? Porque eu só podendo adivinhar e ela podendo maquiar o sentimento, eu não tenho como dizer com certeza se ela tem ou se ela não tem aquele tipo de sentimento. A palavra emoção ela vem do latim. Emovere significa fora, mover significa movimento. E aí, ela listou aqui 27 emoções: admiração, adoração, apreciação, estética, diversão, ansiedade, temor, estranheza, tédio, calma, confusão, desejo, nojo, dor, empática, encantamento, inveja, excitação, medo, horror, interesse, alegria, nostalgia, romance, tristeza, satisfação, desejo sexual, simpatia e triunfo. Junto com isso, traz também o que seria o sentimento. Então, uma denominação à origem da palavra, sentimento, maneira de como interpretamos a emoção. Como já disse, consequência da própria emoção. E aí, ela elencou 17 tipos de sentimentos, classificando eles entre negativos, positivos e neutros. Então, sentimentos negativos: tristeza, medo, hostilidade, frustração, raiva, desespero, culpa, ciúmes. Tristeza entra, então, tanto em emoção quanto em sentimento. Sentimentos positivos: felicidade, humor, alegria, amor, gratidão, esperança. O que ela classifica como sentimentos neutros seria compaixão e surpresa. E aí vem um questionamento, uma questão que nos traz o Livro dos Espíritos, quando pergunta o seguinte: o princípio da paixão é bom ou mal? E aí a questão sobre a qual nós vamos nos debruçar: o princípio da paixão é bom ou não? Respondem, os Espíritos, que ele é bom e que ele é uma necessidade que nós temos. Porque fora ou sem o sentimento da paixão, nós tenderíamos a ficar inertes. A vontade nossa, ela não teria o movimento que ela tem que ter para impulsionar as nossas ações e fazer com que, de alguma forma, a gente saia do nosso comodismo e a gente vai partir para as coisas ou para as buscas que nós vamos fazer na nossa vida. Seja as buscas no campo material e sejam as buscas no campo espiritual. Aquilo que a gente tem, conforme o nosso entendimento e a compreensão ela vai avançando, que vão surgindo as necessidades novas para fazer com que a gente consiga andar para frente, a gente saia do nosso comodismo, é necessário então que existam as paixões, para que faça com que a gente também tenha esse impulso. Então, não é apenas um sentimento que os Espíritos dizem, mas também é uma necessidade natural que o homem tem, para que ele continue buscando. Então, ele não é um mal, ele é uma condição providencial que Deus deixou para que a gente pudesse utilizá-lo da boa forma, da melhor forma possível. Então, quando eu digo e quando a gente usa a paixão no sentido negativo, não existe vínculo nenhum de quando a gente utiliza a palavra no sentido de
mostrar ou de realçar alguma coisa que a gente gosta. Ou seja, estar apaixonado por alguém, não existe nenhum problema em relação a isso. Nós temos no nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina e da nossa vivência. Estar apaixonado por alguma coisa que eu gosto de fazer como hobby, estar apaixonado pela atividade profissional que eu desenvolvo. Isso vai fazer com que eu desenvolva com muito mais vontade, com muito mais desejo de acertar e de fazer com que aquilo não se torne um sacrifício, mas se torne algo que eu realmente quero fazer, algo que vai me trazer satisfação para que eu faça. Então é para isso que a paixão, ou é nesse sentido que a paixão é uma necessidade natural que o homem tem. O problema da paixão é o exagero. É quando a gente ultrapassa o limite da paixão ou da vontade, conforme diz o livro dos Espíritos. Porque aí, nesse aspecto, quando você ultrapassa, você fere, você altera ou atinge aquilo que seria o direito do outro, e você faz com que a sua vontade, ela impere em cima daquilo que seria o desejo dos outros, contrariando as vontades que estão ao seu redor, com base naquilo que você tem como paixão, que você usa muito mais na condição ou como egoísmo do que você vai utilizar como algo que possa ser benéfico a você e ao outro. Então, quando no excesso da vontade você não respeita os limites, você faz com que a paixão se transforme em negativa. Porque a consequência ou o resultado daquilo que nós fazemos com essa paixão desenfreada, instintiva, animalizada, contrária ou afastada da razão ou da espiritualidade, vai fazer com que eu ultrapasse os meus limites. E aí, essa paixão, sim, ela vai ser negativa. Então, o problema da paixão, ele está no excesso e não na causa. A causa da paixão é algo que vai fazer bem se eu conseguir dosar e eu conseguir fazer com que exista, ou com que eu aplique, ou eu desenvolva em mim esse sentimento de paixão sem ultrapassar os limites que eu deveria respeitar. Então esse excesso, ele se torna um mal, toda vez que a consequência dele promove um mal a outra pessoa ou a você mesmo. Quantas vezes nós não ficamos presos nas nossas paixões, algo que a gente não consegue desenvolver porque não é nossa necessidade, é algo que nós criamos para a gente, algo às vezes supérfluo, que está além das nossas capacidades, mas a gente fica preso só naquilo ali e não consegue se libertar e se prende, se escraviza às próprias paixões. Toda vez então que eu ultrapasso esse limite, eu fico preso, eu me prendo à paixão, eu estou muito mais próximo do animal do que do espiritual. Toda vez que eu não consigo dominá-la, eu vou estar afastando dos preceitos espirituais. E provavelmente a falta do uso da razão e a falta das condições morais que deveriam nortear as ações que eu deveria fazer através da busca de uma compreensão de que eu não estou sozinho, de que eu tenho que me relacionar com os outros, existem os direitos daqueles que estão próximos, e mesmo o meu direito de não me escravizar a alguma coisa que não vai me fazer bem, se eu não perceber isso, eu acabo me perdendo. O livro dos Espíritos diz o seguinte: todo sentimento que leva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, exceder a vontade é onde se encontra o erro da paixão. A questão 907 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? É a pergunta que eu fiz agora há pouco. E aí, os Espíritos respondem: não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas. Obviamente, se ele souber, então, utilizar esse princípio. Sendo que o abuso delas, ou o abuso que se faz delas, é que provoca o mal. E aí vem no questão 908, e pergunta o seguinte: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E aí vem um exemplo interessante. As paixões são
como um cavalo. Se ele está dominado, ele é útil, mas ele é perigoso quando ele que domina. Tá? Então, se a gente conseguir ou estiver em condições de dominar as paixões, ela vai ser útil e ela é providencial e necessária conforme foi dito lá atrás. Mas, se nós não conseguimos ter o domínio sobre as paixões, ela vai ser perigosa. Nós vamos enveredar por caminhos que não vão nos levar, que não vão nos auxiliar no progresso, na evolução espiritual que a gente busca, porque a gente vai estar afastando dela. Então, perigosa quando ela não pode ser governada e quando ela traz um prejuízo àquele que não consegue governá-la, prejuízo aos outros e prejuízo para ele mesmo, que não consegue ver, né, a necessidade desse controle. Quando bem utilizada, e nós falamos sempre da vontade, a necessidade da vontade, quando nós falamos de livre-arbítrio, a nossa capacidade, possibilidade de escolha daquilo que a gente tem que fazer com base no conhecimento, na capacidade de compreensão que a gente vai adquirindo ao longo da vida, das experiências, dos ensinamentos que vão chegando através dos estudos, através da vida prática, os conhecimentos empíricos, a gente vai entendendo e passando a compreender essa necessidade de que a gente faça com que o nosso livre-arbítrio seja utilizado, balizado pela razão, sem perder a emoção. Que a gente tem que ter o equilíbrio em tudo que a gente vai fazer. E nesse equilíbrio, quando a gente se enfraquece, às vezes não temos a força necessária, é a paixão que vai fazer com que a gente consiga impulsionar essa nossa vontade. Então, diz que as paixões são alavancas que decuplicam as forças que nós temos, fazendo com que a gente ganhe aquela energia e que faça as transformações, as mudanças, as ações que sejam necessárias. Quando a gente sempre relembra, né, a gente está sempre voltando novamente, né, a fé daqueles antigos que nas provações conseguiram demonstrar, né, que realmente se submetia a Deus e que realmente não tinham medo porque sabiam qual o destino que teriam. Essa alavanca, as paixões, ou seja, eram apaixonadas e se colocavam em condições de oferecer à prova a própria integridade física em razão disso, da força e da certeza na fé que elas tinham. Se a gente tiver essa força, se a gente utilizar a paixão conforme devemos para o nosso bem e para impulsionar as ações que nós temos para que a gente possa crescer, a gente vai conseguir fazer ou cumprir os nossos objetivos, os objetivos a que nos propomos, que é de nos melhorarmos, que é de a gente progredir, de a gente evoluir moralmente e espiritualmente. Mas se a gente não consegue vigiar, conforme Cristo nos falou, e a gente se deixa levar pelos impulsos, e a vontade é muito maior do que aquilo que nós deveríamos ou poderíamos realizar, aí a gente cai nos excessos. E são os excessos que vão nos derrubar, porque toda essa força que multiplicou por 10 e que deveria fazer com que a gente fosse alavancado e a gente tivesse, né, a vontade viva de seguir em frente, ela vai cair sobre nós e ela vai nos esmagar, porque a gente perde aí toda a capacidade de reagir e a possibilidade de pensar com acerto e de fazer o que a gente deveria fazer. Aqui, eu vou fazer um parêntese, porque a gente está falando de paixão. Mas não tem como falar de paixão e deixar de falar de um sentimento que lá foi colocado como um sentimento neutro e que se chama compaixão. Por quê? Pela nobreza desse sentimento, né? Pela importância que ele tem na realidade em que nós vivemos. Porque ele vai justamente demonstrar que o nosso entendimento, a nossa capacidade de compreender para onde a gente está indo e aonde a gente quer ir, saber que a gente está indo no caminho certo e de repente encontrar esse equilíbrio, esse limite de equilíbrio, a compaixão ela nos dá essa possibilidade de entender o quanto nós já estamos avançando, o quanto a gente já está indo. E aí, comparativamente até com a piedade, que também é outro sentimento nobre,
Eu estava esses dias compulsando o estudo de alguém que fez um trabalho, um estudo científico a respeito, comparando piedade com compaixão. A compaixão ela ainda tem uma nobreza maior ainda do que a piedade, porque nessa comparação, embora elas sejam praticamente a mesma coisa, foi colocado lá que a piedade existe ainda um quê de obrigação. Por quê? Porque moralmente, se eu vejo alguém caído, ou se eu vejo alguém que eu deveria ajudar e que eu não tive, ou que eu tenho a possibilidade de ajudar, ao me apiedar-se, que é um sentimento que antecede a caridade, porque para que eu seja caridoso, antes eu tive que ver e reagir, ser caridoso, e entender que aquela pessoa precisava. Então, antes da caridade, a piedade, ela soa como se fosse uma obrigação moral. Então, eu, entendendo a minha posição e aquilo que eu devo fazer em benefício daquele próximo, porque ele tem as mesmas necessidades e às vezes as mesmas limitações, até mais limitações do que eu me sinto na obrigação de ajudar. Isso é piedade. Agora, a compaixão, ela foge a essa questão da obrigação moral. Ela ultrapassa a obrigação moral. E aqui tem algumas frases que vão indicar o que seria, na concepção dessa pessoa que fez o estudo, né? O problema aqui é só Fernando Oliveira, só a visão. Seria o seguinte: é minimizar, eu coloco aqui a compaixão, seria minimizar a dor dos outros, compreender o outro, buscar beneficiar o outro, diminuindo o seu sofrimento. Independente de eu achar que aquilo é uma obrigação minha, eu tive o ímpeto, vamos colocar em termos de emoção, eu tive uma emoção que fez com que eu entendesse que eu não tinha apenas obrigação, mas eu sentia o que ela estava sentindo. E eu me dispus a fazer alguma coisa. Outra, é agir para solucionar o que está afligindo o outro. É a aceitação e o respeito pelas dificuldades alheias, sabendo que todos nós temos as nossas dificuldades. Então eu respeito a dificuldade do outro, ao invés de criticar. E entendendo a dificuldade do outro, eu movimento para tentar de alguma forma auxiliar. Ou seja, vejam que a compaixão é sempre movimento, é sempre alguma ação. Próximo, é a ação para melhorar a vida de quem não teve as mesmas oportunidades que a nossa. Eu não tenho obrigação de auxiliar a vida ou de entrar na individualidade das outras pessoas, a não ser que elas me deem essa liberdade, essa possibilidade. Mas à medida que existe a necessidade de auxílio, de amparo, e que existe a carência, que ela é própria e ela é manifesta, eu tenho muito mais do que obrigação. Se eu tenho compaixão, eu sinto o que ela sente e eu quero melhorar a vida dela, independente de uma obrigação moral, para eu ficar simplesmente tranquilo com a minha consciência. Muito mais do que eu pensar no que a minha consciência estava me cobrando, que seria a piedade, uma obrigação moral, eu me disponho a agir independente disso. Eu não consegui ficar indiferente. É a tristeza minha pela tristeza do outro. Por quê? Entendendo que todos nós passamos por isso. Eu me entristeço porque eu sei que o outro está triste. De alguma forma eu devo e posso fazer alguma coisa. É a vontade que temos de livrar o próximo do sofrimento e acolher esse próximo. Ou seja, ação novamente, partir para algum movimento. É a felicidade do outro na minha meta. O combate ao egoísmo. Eu coloco o outro como uma meta minha para que nós dois tenhamos condição de crescer juntos. Para que depois, de todo impulso, de toda vontade, de todo desejo, de toda ação baseada na vontade própria de realmente ajudar, venha a caridade. Então, que é o que a gente preconiza na doutrina, que é a própria vivência do bem. Quando eu já tive condição de sair daquela circunstância em que eu estava simplesmente sendo impelido ou de alguma forma sendo admoestado pela minha consciência em razão de obrigação, mas eu fiz por minha vontade. Cada um tem uma fisiologia e cada um tem que pautar, são os seus pensamentos, os seus sentimentos em torno daquilo que nos apresenta como necessidades materiais ou como necessidades espirituais, de forma equilibrada, entendendo, racionalizando
em cima daquilo que a gente vai fazer, para que a gente não se perca e a gente não monte um cavalo que não está dominado. A gente acabe se entregando às paixões, à nossa vontade, ao nosso desejo, exceda aquilo que deveria ser algo bom. Quando a gente fala, e a gente viu aqui, o amor, um sentimento, eu posso transformar o amor numa paixão negativa na medida em que eu começo a querer dominar o outro, eu começo a querer fazer com que o outro ele seja uma posse minha, o orgulho ele toma conta, o egoísmo, daquilo que seriam os meus sentimentos, eu transformo algo que seria bom em algo que vai ser ruim, que vai ser prejudicial ao outro e que vai ser prejudicial a mim também, que vou me prender a uma relação ou a um amor que, não sendo correspondido, não vai me trazer nunca a satisfação que eu estou buscando ao tentar confrontar ou tentar escravizar o outro a mim. Nas pequenas ações do dia a dia, a gente vai criando hábitos, a gente vai criando determinados comportamentos e determinadas condutas que, às vezes, se a gente não observa, elas vão engolindo a gente. Como diz o livro dos Espíritos, nós vamos criando necessidades que nós não tínhamos. Necessidades que não vão satisfazer aquilo que a gente quer, porque no fundo, não são necessidades. São supérfluos que a gente coloca no lugar de necessidade e a gente se perde nesse caminho. Que o grande trunfo nosso é ter a possibilidade e a oportunidade de auxiliar o outro, mas eu só consigo auxiliar o outro quando eu consigo me conhecer e ver que os meus limites, às vezes, eles excedem aquilo que é necessário, aquilo que é certo. Que até para ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa que vai se transformar no bem para o outro, senão eu vou me perder também naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu devo fazer e naquilo que eu quero fazer. Então, o tema, o limite da vontade equilibrada antecede a paixão, é porque antes que a gente deixe que a paixão ela seja incontrolável, que ela seja um cavalo indomável, eu tenho que trabalhar nos meus limites, para eu entender o que realmente é necessário para mim e o que é necessário para o outro, para eu efetivamente ter condição de trabalhar dentro daquilo que Jesus nos ensinou, dentro da doutrina, daquilo que a doutrina nos traz, de fazer o bem e também, tanto ao outro quanto a mim, para que todos nós possamos aproveitar essa jornada, para que a gente consiga prosseguir juntos nessa caminhada que, como foi dito aqui, ela é de todos nós. Tudo bem? Muito obrigado, então.